Tudo Saudações bom? cinéfilas. Eu não me embananei. Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. E hoje eu vou inaugurar no canal uma sessão destinada a Nicole Kidman, onde eu pretendo abordar os filmes que ela realizou ao longo da carreira e aqueles que ainda estão em processo de produção. E decidi fazer isso convidando um amigo muito querido de longa data, que também é um grande fã da Nicole Kidman, para ajudar a enriquecer a conversa em relação às interpretações da Nicole Kidman, a relevância dos filmes dos quais ela participou, e, e também gerar outros debates em relação à importância do filme para a época em que ele foi produzido, ou a maneira como ele foi ressignificado com o tempo. Então, antes de prosseguir esse assunto, né, sobre Nicole Kidman, eu vou pedir, Vanderlei, para que você se apresente, por favor. Bom, a gente tá trazendo para o YouTube, né, conversas que a gente tem no nosso fandom de 4 pessoas, né? Antes de Big Little Lies. Bom, como o Alex apresentou, eu sou Vanderlei Teixeira, eu sou jornalista, eu tenho mestrado e doutorado em comunicação, sou pesquisador, especificamente minha pesquisa é toda voltada para os estudos de recepção cinematográfica. Atualmente eu estou com um canal no YouTube chamado Chovendo Sapos, né? Que na verdade é um conteúdo que eu já vinha trabalhando com crítica de cinema em sites e blogs, site e blog, né? O Chovendo Sapos é no site e blog, e agora está no YouTube. E é muito o que a Alex está falando, né? A gente se conheceu na comunidade de blogueiros cinéfilos, né? A partir dali a gente viu entre a gente e outros colegas também uma afinidade no gosto pelo trabalho da Nicole. E, enfim, a gente vai trazer conversas que a gente tem no WhatsApp, em redes sociais e tal, sobre a Nicole para esse conteúdo aqui. Eu espero que seja uma jornada bem interessante, bem legal. É. E agradeço o Então, convite, né, Alex, a ideia, a concepção trazer esse conteúdo, né, e por me convidar também para estar participando. não, eu que agradeço. O fato de você ter até aceitado me deu mais ânimo para tocar esse projeto. E acho que nada melhor do que trocar impressões com uma pessoa que compartilha, né, da mesma admiração que tem pelo trabalho da Nicole Kidman. E como o Vanderlei antecipou, né, a gente se conhece de longa data, né, a partir de teve uma comunidade, né, de blogueiros cinéfilos formada há um bom tempo, há mais de 10 anos. Interação vai, interação vem, e aí descobrimos, né, essa compatibilidade, né, que era esse apreço pelo trabalho da Nicole Kidman. E a gente até tem outros 2 amigos, né, com os quais formamos um quarteto ali no WhatsApp também de longa data, que a gente vive discutindo sobre os projetos que a Nicole Kidman está se envolvendo. E aí eu aproveitei também, né, que o Vanderlei ele já iniciou também essa migração, né, em relação a formato de produção de conteúdo. Ele não está se dedicando mais à escrita, mas também ao, ao vídeo, né? Aí eu falei, vou chamá-lo então para trazer esse projeto dentro do YouTube. Eu até pensei também no formato de podcast, mas eu imagino que colocando no YouTube, de repente, até renda uma interatividade maior, a gente consegue ter um feedback aí, de repente, de outras pessoas que também são fãs, ou da Nicole Kidman, de alguns filmes em específico. Aí, para esse projeto, né, a intenção desse primeiro episódio, ou episódio 0, como eu vou batizar, é de mais um papo descontraído, falando um pouco mais sobre a nossa admiração pelo trabalho da Nicole Kidman. E depois dessa conversa, nossa intenção é, aos poucos, rever ali a filmografia da Nicole Kidman.
por uma ordem aleatória. O primeiro episódio, o primeiro filme que a gente vai analisar, por exemplo, será o Moulin Rouge, Amor em Vermelho. E a gente decidiu escolher como primeiro filme não somente por ser um dos mais populares com a Nicole Kidman, mas também porque neste ano de 2021 ele está fazendo o seu aniversário aí de 20 anos. Então foi uma... Muito tempo. Aí acreditamos que é um bom filme para iniciar nessa essa investigação, enfim, essa investigação em relação a todo o trabalho da Nicole Kidman, do início da carreira até agora, que ela tem também um sem número de projetos, né, em processo de produção, de finalização. Eu quero te perguntar, Vanderlei, para iniciar esse nosso papo, qual é a primeira lembrança que você tem da Nicole Kidman? Qual foi o primeiro filme que você assistiu com ela? Quando foi? Qual foi o contexto? Foi na televisão? Foi no cinema? Eu tenho dúvidas a respeito disso, porque, assim, a lembrança viva, a primeira lembrança viva que eu tenho dela, acho que foi com o Batman Eternamente, né? Porque eu, quando era criança, eu acompanhava com fidelidade filmes da Disney, os filmes do Batman, e eu me lembro muito de ter visto um cartaz de Batman Eternamente e Nicole tá lá, né? E imaginar que ela poderia ser a Era Venenosa, muito pelo look da personagem, pelo visual da personagem. Era muito parecido com a Era Venenosa que eu tinha quando criança, via quando criança nas animações, na série animada do Batman, né? Mas eu não sei se eu vi antes Um Sonho Distante do Ron Howard, dela com Tom Cruise, porque eu me lembro também muito desse filme domingo à tarde, ou mesmo em sessão da tarde. Eu não tenho certeza, mas acho que a lembrança, a primeira lembrança que eu tenho dela talvez sejam esses dois filmes. Assim. E até mesmo do visual dela em Um Sonho Distante, os cabelos cacheados, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas eu acho que ela como atriz e ter esse status de ser uma das minhas atrizes preferidas, a minha atriz preferida no caso, acho que veio mesmo com Moulin Rouge e acho que se solidificou com as horas. E eu acho que foi muito por um conjunto de fatores, acho que coincidiu um ponto específico da carreira dela, que foi essa independência, essa maior autonomia que ela teve pós De Olhos Bem Fechados, né? Com um momento da minha cinefilia, talvez de maior amadurecimento, não maior amadurecimento, mas de busca maior por coisas diferentes do que do que eu consumia até então, né? Eu sempre fui rato de locadora, sempre fui muito para o cinema, mas era aquele interesse que vinha, por exemplo, como eu falei, dos filmes da Disney, não era uma coisa, em termos de cinefilia, muito organizada, muito programada. E eu acho que esse momento de ascensão, não vou dizer ascensão, mas independência dela, da figura dela como celebridade, como artista, que veio, acho que como La Rouge, acho que foi um ponto de virada, coincidiu muito com esse momento meu, né, uh, de tentar, de buscar outras coisas e de formar em mim um repertório cinéfilo, né? E acho que coincidiu também, e eu estava pensando nesses dias, né? Acho que coincidiu também com a coisa da cultura do home video, porque com a questão do colecionismo, né? Desde pequeno eu coleciono VHS, mas eu não sei como eu tinha muita dificuldade de conseguir filmes para além das animações da Disney em VHS. E quando veio o DVD, e foi justamente nesse período de 2001 e 2003 que eu consegui meu primeiro aparelho de DVD, e eu consegui comprar filmes de DVD, né? Foi também nesse período. Então, acho que foi esse conjunto de fatores que acabou fazendo com que ela tivesse esse lugar especial, assim, para além de algumas características dela como atriz
que eu acho bem interessante, né? Eu acho que da geração dela, talvez é a atriz que... E eu gosto de outras atrizes, eu gosto, por exemplo, da Kate Blanchett, eu gosto da Kate Winslet, Uhum. mas eu acho que da geração dela, especificamente essas atrizes em status Hollywood, vamos dizer assim, né, que estão em Hollywood, eu acho que é a atriz que mais me surpreende pelos caminhos que ela escolhe, assim. Ela trabalha desde os anos 80 e é incrível como ela segue me surpreendendo, assim. Eu consigo entender por que que a Kate Blanchett escolhe, por exemplo, Carol. Eu consigo, quando eu vejo Carol ou vejo, sei lá, Não Estou Lá, eu consigo entender aquilo como uma escolha que é uma escolha que a Kate Blanchett faria. Ou quando eu vejo Ammonite ou Mildred Pierce, eu consigo ver aquilo como algo que a Kate Winslet faria, porque a gente acompanha o trabalho delas, a gente sabe mais ou menos a filmografia dessas atrizes. Agora, quando eu vejo a Nicole Kidman, por exemplo, e aí por mais que você pode achar o que for desses filmes, né? Mas, por exemplo, quando eu vejo ela ali em 2012, 2013, né? Acho que foi 2012, 2013, quando ela sai de um Segredos de Sangue para ir para um The Paperboy e para um Grace of Monaco, e aí, independente do que a gente acha sobre esses filmes, Uhum. mas essa chave que ela muda muito rápido e de fazer coisas que a gente não espera dela fazer, eu não esperaria a Nicole fazer um The Paperboy, que foi uma Uhum. personagem que foi oferecida para Sofia Vergara, assim, sabe? Não. Então, e ainda continua fazendo isso, né? Se a gente for ver hoje, ela sai do The Prom e vai para um The Northman e vai para um The Ricardos, né? E papéis diferentes, gêneros diferentes, diretores com marcas diferentes, nacionalidades diferentes, assim. Eu não consigo visualizar uma atriz seja tão que tenha tão que eu acho isso muito interessante, né? De ter interesse em estar sempre se testando, né? Se colocando Não. numa linha de desconforto, ela sendo a atriz que já tem já tem uma carreira consolidada, né? Já não tem que provar muita coisa para as pessoas, assim, conseguir ter esse fôlego para continuar fazendo essas coisas, eu acho uma das coisas, são coisas que me fazem admirar assim o trabalho dela. Uhum. Da minha parte, engraçado que também compartilhei essa questão com você do primeiro contato, né? Não foi, na verdade, com Batman Eternamente, mas sim com Um Sonho Distante. Foi um filme que eu peguei numa reprise da televisão, na Globo, à tarde também, provavelmente um domingo. E aí eu gostei, achei simpático, aquela aventura romântica. E aí as minhas irmãs, que eram um pouco mais velhas, já estavam, e que gostavam muito do Tom Cruise, viviam alugando filmes com ele, que me familiarizou dessa questão, né, de que eles eram casados. Só que eu não admito que eu não fui imediatamente atrás de outros filmes dela. Acabei assistindo uma outra coisa, assim, pegando na televisão, ou porque eventualmente aluguei. Mas é porque também eu lembro que na infância, no momento que eu assisti O Sonho Distante, eu era muito mais aficionado por filmes de terror, e eu não procurava necessariamente filmes com uma atriz, ou um ator em específico, ou um diretor. Então, a minha formação cinéfila se deu muito com os filmes de terror. Mas aí tinha assistido, né, um Sonho Distante e achei simpático aquele filme, mas foi o primeiro contato, mas aquele que foi o primeiro contato que de fato chamou muito a minha atenção, e aí já foi no momento que estavam amadurecendo, né, indo para a adolescência, aí foi quando eu assisti Os Outros, né? Eu lembro que eu tive uma espécie de ato cinéfilo, que foi um momento em que eu estava bastante dedicado aos estudos e eu não estava nem mais com o aparelho de videocassete aqui na minha casa. Então, eu não conseguia alugar mais filmes e o que passava na televisão eu também não conseguia assistir por conta dos horários de estudo e também porque o que me interessava passava de madrugada e eu tinha o hábito de sempre programar ali uma fita VHS para gravar e eu assistir depois, né? Os corujões da vida. Mas Programação inversa. aí quando eu resolvi essa questão, aí voltei, né? Vamos correr atrás do tempo perdido e ver os filmes de terror que eu perdi, né? Inclusive os lançados mais recentemente.
Aí a minha irmã, uma das minhas irmãs, tinha recomendado que eu alugasse Os Outros, que ela falou que era um filme extremamente surpreendente. Eu lembro que ela tinha me falado praticamente o filme todo até o momento da revelação final. E aí ela me contou assim de uma maneira tão detalhada e com tanto interesse que falou, não, tem que alugar esse filme. Aí eu assisti, já sido o filme mais surpreendente que eu tinha visto até aquele momento da minha vida. Acho que foi com o filme é de 2001, mas eu assisti talvez em 2004, em VHS ainda. E aí foi nesse momento que eu falei, nossa, ela é uma baita atriz. E aí eu meio que aluguei As Horas, vi o nome dela em As Horas, mas eu sequer tinha identificado ela rapidamente com a Virginia Woolf, que ela estava muito diferente. Eu falei, nossa, essa é a Nicole Kidman mesmo? E aí adorei assim As Horas. Claro que As Horas é um filme que depende, né, de um certo amadurecimento seu para realmente você compreender todos aqueles dramas. Eu assisti também com 14, 15 anos, mas fui revendo, né, ao longo da adolescência e pós-adolescência. E aí eu fui, aí eu lembro que tinha uma revista que se chamava Ver Vídeo, que distribuía gratuitamente nas locadoras aqui do bairro, que falava ali sobre os lançamentos do mês. E aí eu vi a Nicole Kidman mais um filme lançamento ali, que era o Dogville. Vou alugar. E aí Dogville foi um divisor de águas assim, na minha vida. Não somente como cinéfilo, mas como pessoa mesmo. É um filme que mudou muito assim, como pessoa, em relação até mesmo a pensar sobre questões existenciais. Né? Você viu em Home Vida também, Rodolfo? O Dogville já tinha sido em DVD. Eu lembro que em 2005, 2006 a gente já estava vendo ali, né, uma possibilidade de comprar um DVD player. E o primeiro filme que eu aluguei, assim que o DVD player chegou em casa, foi Dogville. Engraçado você falar isso, porque também as minhas experiências com ela, o Moulin Rouge, as horas não, as horas eu vi no cinema, mas o Moulin Rouge, especificamente, os outros, esses filmes que meio que foram chave na carreira dela, eu assisti em home video, assim, eu não vi Moulin Rouge, até uma angústia minha de não ter visto esse filme no cinema, assim, mas o primeiro contato foi em home video também, eu vi em DVD, e é aquilo, assim, é incrível, né? Como uma atriz que tenha marcado tanta gente, a gente não tem tido esse contato primeiro, né, com o trabalho dela no cinema, na televisão, em VHS, em DVD, né? É que a minha formação também, a minha experiência como cinéfilo ao longo da vida foi muito diferente da de muitas pessoas. Eu conheço, né, muitos jornalistas veteranos, eles relembrando lá o primeiro contato deles, que era dessa ânsia, né, sempre ir no cinema, depois da escola e tal. E eu lembro que as minhas condições financeiras eram muito favoráveis para eu conseguir esse tipo de entretenimento com facilidade. Eu lembro que meu pai e minha mãe trabalhavam aqui, era uma coisa realmente muito, bem contadinha ali. E aí o lazer acabava sendo as locadoras mesmo, porque, sei lá, com o preço de ingresso mesmo há 15 anos atrás, você aluga 4, 6 filmes para passar a semana. Então, provavelmente o primeiro filme que você assistiu com a Nicole Kidman na tela grande foi As Horas, ou foi algum anterior aí? Eu acho que foi, Alex. Não, eu acho que foi. Eu vi Batman Eternamente primeiro, assim. Eu acho que foi Batman Eternamente, mas depois acho que foi As Horas. Nos outros eu vi em DVD, o Moulin Rouge eu tinha visto em VHS, depois eu fiquei locando eternamente em DVD até conseguir o meu. Então, o primeiro filme com a Nicole Kidman que provavelmente eu assisti no cinema foi a Intérprete, que é de 2005, 2006. Acho que é de 2006. 2005. É que eu não lembro se no Brasil ele chegou em 2006, mas é desse período. Acho que foi o primeiro filme que eu assisti com ela no cinema, que foi bem no ano em que eu estava tendo as minhas primeiras experiências de fato com tela grande. E aí,
a Nicole Kidman meio que foi essa face que me perseguia ali no momento em que eu realmente estava me tornando cinéfilo, né? Me abrindo para outras narrativas, né? O Dogville, como eu falei, foi um impacto danado, porque até então, aí você assiste o Dogville, vê aquele filme sem cenário, assim, o que está acontecendo aqui, né? Eu nunca tinha sido exposto a um tipo de experimento como esse no cinema, né? Eu assistia filmes extremamente convencionais até então. E aí, Dogville foi me abrindo para outros filmes, inclusive estrangeiros, né? Acabei indo além dos filmes americanos, né? No caso também do Lars von Eu Trier. acho que ela tem, assim, mesmo as pessoas que eu conheço da nossa geração que não são fãs ardorosos assim dela como a gente, assim, eu acho que mesmo o pessoal da nossa geração tem um apreço especial por ela e pela carreira dela, acho que também por essa razão, assim, né? Essa questão temporal, esse período de 2001, 2002, 2003 dela e ter coincidido com um momento da gente mesmo de formação, de busca, de formação de repertório, né? É incrível, assim, Exatamente. eu converso com pessoas que, tipo, não não tem essa assiduidade de ficar acompanhando a carreira dela todo ano e vendo todos os trabalhos dela a cada ano, mas sempre que se fala tem esse carinho especial por ela, acho que justamente por esse período, né, por esse momento específico, assim, é bem interessante. E também tem um fato, né, e eu digo isso mais em relação a cinéfilos ou aqueles que trabalham, que produzem conteúdo sobre cinema. Eu acho que até a gente pode abordar isso com um pouco mais de profundidade, mas além, né, dela ter feito filmes que foram muito marcantes, né, muitos acreditam que Moulin Rouge, As Horas, Os Outros, representa ali a era de ouro da carreira dela, né? Mas além disso, né, dela ter filmes muito marcantes em determinadas fases da carreira, existe o fato também de que ela é uma atriz que procura estabelecer parcerias com diretores renomados, né? Então, ela trabalhou com Stanley Kubrick, ela trabalhou com Lars von Trier, ela trabalhou com Yorgos Lanthimos, com Sofia Coppola, Gus Van Sant. Então, e são diretores, né, que aqueles que são cinéfilos ou aqueles que produzem conteúdos, meio que é uma obrigação ali assistir, né, quando está lançando alguma coisa nova. E aí ela era uma atriz que estampava, né, os cartazes, né, dos filmes desses diretores. Então, era meio inevitável, né, não ser atingido pela Nicole Kidman de alguma maneira. Embora a gente tenha que também reconhecer de que ela é uma atriz que tem alguns haters, né, digamos. A popularidade eu acho que inevitavelmente acaba trazendo, sempre tem tipo, não é bem assim, não é bem assim como estão falando, não é muito bem. Acho que você acaba trazendo isso, assim. Uhum. Um ponto que eu quero abordar, e depois a gente pode voltar até mais essa questão das parcerias que ele estabeleceu ao longo da carreira, em relação a ela ser uma das grandes, uma das maiores, uma das melhores atrizes em atividade. E aí eu queria pegar o gancho que foi um artigo do The New York Times, foi publicado em novembro do ano passado, que elencou ali os 25 melhores atores em atividade. E a Nicole Kidman foi considerada a segunda melhor atriz, sendo a primeira, né, citada a Isabelle Huppert, e no ranking ela ficou em quinto lugar. Eu tomei nota no The New York Times, elencou da seguinte maneira: o Denzel Washington em primeiro lugar, a Isabelle Huppert em segundo, o Daniel Day-Lewis em terceiro, o Keanu Reeves, que eu não entendo, em quarto lugar, e aí vem a Nicole Kidman em quinto lugar. O que você acredita, Valério, que a torna a Nicole Kidman, né, uma das maiores atrizes
temos hoje em dia. Quais você acha que foram as escolhas profissionais que ela teve que a fizeram, agora com mais de 50 anos, ter esse reconhecimento quase unânime? Eu acho que assim, o fato de ser essa figura que ela consegue se colocar como uma grande estrela de cinema, como alguém que está ali na indústria. E a partir desse momento conseguir abrir, eu acho que foi muito isso que você falou, assim, conseguir abrir o leque de possibilidades dela, né, para conversar com diretores de outros países, de outros tipos de cinema, né, de ter esse leque de opções que ela sempre abre para si, né? Eu acho que é um dos fatores, assim, acho que essa questão que eu até apontei no início, né, de ser essa atriz que, tipo, tem tantos anos de carreira e que ainda assim consegue surpreender a gente com os lugares em que ela se coloca, assim. É muito louco isso para mim ainda, assim, de eu não queria criar rivalidade, não. Mas, por exemplo, acho que a Meryl Streep foi uma atriz que quando era mais novo, assim, eu me admirei muito pelos papéis que ela fez. Eu Uhum. me apaixonei por ela, a escolha de Sofia, e aí veio o Ponte de Madison, As Horas, mas eu não consigo, por exemplo, é muito isso que eu falei da Kate Blanchett, da Kate Winslet, assim. São escolhas que ela acaba, direcionamentos de carreira que ela acaba tendo que não me surpreendem tanto, não me pegam assim de surpresa pelo que ela vai fazer a seguir, sabe? É muito difícil para mim ver alguma coisa que a Mary fez e pensar, nossa, como isso tira ela de uma zona de conforto, assim. E eu acho que a Nicole tem isso, assim, de eu não quero fazer comparação, mas acabei fazendo. Mas eu acho que é muito isso, assim, o fato de ser essa figura que se tira de uma zona de conforto, que está há tanto tempo trabalhando, conseguiu, inclusive, de uns tempos para cá, criar um território interessante de produção, né? Que é essa coisa dela ser produtora e criar suas próprias oportunidades, mas ao mesmo tempo tá ali fazendo outras coisas também com o Robert Eggers, uma Karine Kusama, sabe? Uhum. Eu acho que é muito isso, assim. E, enfim, eu acho que também ela se soube reinventar para uma nova geração, que eu acho bem interessante essa coisa do Big Little Lies, né? Uhum. Como o Big Little Lies acabou apresentando a Nicole para uma nova geração de fãs dela, assim, sabe? Exatamente. Enfim, eu acho que vai muito nesse sentido, assim, se essa atriz que ela sabe fazer coisas que, pelo menos nos últimos tempos, eu acho que ela tem sido mais bem sucedida nisso, de fazer coisas populares Uhum. e ao mesmo tempo se inclinar para esse cinema que é um cinema, vamos dizer assim, mais afeito a uma cinefilia, de diretores mais consagrados, de cinematografias diferentes, sabe? E eu Uhum. acho interessante uma atriz de Hollywood ter esse alcance, assim, de conseguir sair dessa casinha que Hollywood sempre coloca, né, de chamar as atrizes para fazer sempre os mesmos papéis. Em um momento da carreira dela, ela poderia ter feito somente, sei lá, heroínas românticas de época, né? Que era uma coisa que ela sempre foi muito forte na carreira dela, com retratos, né? Com Cold Mountain, até o Moulin Rouge e tal. Mas ela saiu disso, assim, sabe? Algo que eu não vi, por exemplo, acontecer com a carreira de Julia Roberts ou de uma Cameron Diaz, ou falando das atrizes contemporâneas, assim. Eu acho que é muito isso, assim. Uhum. Não Eu sei se concordo. você pensa. O que eu penso, eu acho que
novamente a questão do momento da era de ouro, né, da carreira dela. É porque, de certa forma, a Nicole Kidman ela faz muita alusão à era de ouro de Hollywood, né, dos anos 50, 60, 40, 50 e 60. Ela tem todas aquelas características, né, de uma verdadeira estrela do cinema hollywoodiano. E o fato dela ter se casado com Tom Cruise, que foi, né, o maior astro dos anos 90, de certa forma também reforçava, né, essa aura em torno dela. E aí, quando o casamento acaba e ela se lança totalmente de cabeça, né, na carreira, aí as pessoas se surpreendem, né? Porque, como uma atriz, né, tem todas as características, sei lá, de uma Grace Kelly, de repente se lança em um filme como Os Outros, né, que tem aquele final tão chocante, e depois faz As Horas, né, vivendo a Virginia Woolf, e depois se enfia na Dinamarca para rodar Dogville com a Alzheimer. Acho que foram escolhas que realmente comprovaram ali que ela, de fato, era uma atriz séria que não estava de brincadeira. E aí outro aspecto que eu acho interessante é como ela também está conseguindo, ela está sendo uma engrenagem muito importante para a mudança de jogo em Hollywood, no sentido de como eles Sim. visualizam atrizes maduras. Porque eu entendo até você ter trazido a Meryl Streep, e não há nem por uma questão de rivalidade, mas pelo fato de que até, sei lá, 10 anos, até menos do que isso, a Meryl Streep era... Existe até piadas com isso, acho que a Tina Fey e a Amy Poehler fez uma piada em relação a isso numa edição do Globo de Ouro, que falava, né, sobre papéis para Meryl Streep. E a gente vê, assim, outras atrizes com a mesma idade, com a mesma carreira singular que a Meryl Streep, e elas penam para conseguir um papel de protagonista e que seja decente, sabe? Glenn Close, Susan Susan Sarandon. Sarandon. A Susan Sarandon é uma atriz espetacular e hoje ela apena, né, para conseguir realmente um grande papel. Acho que o último que ela conseguiu em tempos mais recentes foi na série Field. E aí acho a Nicole Kidman importante nesse sentido, né, de mostrar que agora, como uma atriz de 50 anos, ela prova que pode sim existir oportunidades da indústria para atrizes maduras como ela, e que é possível também criar oportunidade para outras atrizes. Aí, acho que esse mérito, né, de criar papéis, acho que é um pouco antes, né, com a Reese Witherspoon, que eu gosto muito da Reese Witherspoon porque ela já lutava por essa bandeira antes dela ser necessariamente uma moda, né? E acho que outra coisa muito interessante também em relação a Nicole Kidman é como ela ajuda também a consolidar a era de ouro que a televisão vive hoje em dia, porque também há pouco tempo atrás a televisão era uma opção caso você não tivesse mais jeito no cinema. E agora não, ela está provando também que é possível você ter grandes papéis em grandes projetos destinados para a televisão. Não, eu concordo com isso também. Aí você falou, eu não sei se é uma comparação muito cabível, assim, porque até porque eu confesso que conheço coisas pontuais da carreira dela, mas eu às vezes fico pensando, por exemplo, na carreira da Ingrid Bergman, se não poderia ser um paralelo à da Nicole, assim, mas eu acho que da Ingrid também tiveram outros fatores que fizeram ela também sair um pouco de Hollywood mas eu acho que é muito isso, assim, essa, essa, essa inquietude, assim, essa inquietação criativa, né? Que eu acho que é um fator característico dela em todos os momentos, assim, da carreira dela, assim, até mesmo pré-Moulin Rouge, né? Que as pessoas falam que fez poucos trabalhos, algumas concessões em virtude do casamento, mas mesmo ali você vê que quando ela ia para frente, ela assumia algum projeto, eram coisas que desestabilizavam imagens pré-concebidas que a gente tinha dela, né? De um sonho distante não, um sonho sem limite, né? To Die For, o próprio retrato de uma mulher.
enfim, eu acho que ela tem essa característica que acaba fazendo que ela tenha esse lugar especial, assim. Uhum. E, para concluir essa conversa, porque a gente vai já emendar a nossa gravação sobre o Mulan Rouge, para aqueles assim que estão mais interessados em conhecer mais sobre a Nicole Kidman, para de repente compartilhar esse mesmo apreço que a gente tem por ela, quais trabalhos você acredita que são essenciais assim para começar a gostar de Nicole Kidman? Olha, para começar a gostar, eu acho que o Moulin Rouge é um bom caminho. E eu acho que depois do Moulin Rouge, talvez para mim o To Die For, né, o Sonhos Sem Limites. Acho que como o Moulin Rouge a gente conhece a Nicole como estrela, e acho também como atriz, né, mas assim, acho que a Moulin Rouge tem uma coisa muito iconográfica, né? E que eu acho que não sei se porque foi a porta de entrada, assim, para querer conhecer, querer saber o que ela fez antes disso e querer acompanhar o que ela fez depois disso. Mas acho que, para mim, foi a porta de entrada, então acho que pode ser para de muita gente. E acho que ver depois disso To Die For, assim, um Sonhos Sem Limites, acho que é interessante para ver o que ela é capaz de também, como ela é capaz de fazer outras coisas como atriz, assim, não sei. Para mim seriam esses dois filmes, assim, que... Eu acho que o bom pontapé, sem dúvidas, é Os Outros, que foi o filme que ela me conquistou, mas eu acho Os Outros um filme impossível de alguém não apreciar, ao menos um pouco, e também de não apreciar a interpretação dela. Mas eu também acho bem interessante o Retrato de uma Mulher, da Jane Campion, mas é sobretudo um documentário que existe sobre a produção. Eu acho que as edições em DVD que existem aqui no Brasil, acho que todas contêm esse documentário como conteúdo extra, porque É muito aí bom. é um documentário bem interessante como estudo de interpretação, né? De como ela de fato se dedica ali para construir as suas personagens mais densas e tem alguns flagras ali que são bem surpreendentes. Bem revelador. Tem o Dogville Confessions também, que eu acho que também mostra bastante sobre como é o processo de entrega dela, um papel, como também a dinâmica, né, de realização de um filme. Mas acho que eu citei esses documentários que eu acho interessante para expor também Sim. o fato de a gente apreciar também ela como atriz, né? O diferencial que ela tem diante de outras atrizes. Não que outras atrizes também não sejam bem envolvidas ali, né, com os diretores com os quais ela está trabalhando, mas eu acho que a Nicole Kidman ela realmente é uma atriz que busca por essas conexões bem profundas com os diretores. Até porque ela sempre aponta, né, quando alguém faz comentários elogiosos em relação ao trabalho dela, ela sempre aponta ali que tudo é um mérito do diretor, né, que é graças à confiança que o diretor deposita nela e a vontade que ela tem de ser a face, né, para a exposição da visão desse diretor que os resultados costumam ser bem sucedidos. E É isso. da experiência também, eu me lembro eu acho que você também deve se recordar disso, de uma round table, de uma mesa redonda, daquelas que o Hollywood Reporter faz sempre em temporada de premiação, que foi na época do Rabbit Hole, né, do Reencontrando a Felicidade, que ela fala, né, acho que Natalie Portman que fala com ela, né, que se lembra de se encontrar com a Nicole nos bastidores de Cold Mountain, e a Nicole meio que recomendar para ela sempre procurar os diretores, sempre buscar o que é que para onde que uma atriz pode ir, né? Como fazer suas escolhas, né? A Nicole fala para ela de
buscar os diretores, né? Buscar os projetos pelos diretores, pela experiência, acho que vai muito disso, né? E dizer assim, que independente, e isso independente do que o resultado disso for, pelo menos você vai ficar com essa boa experiência, com esse bom contato profissional, nessa história para contar, de ter trabalhado com aquela pessoa, de ter vivido aquilo ali, né? Aquela experiência profissional e tal. Acho que isso me marcou muito também. E eu lembro, assim, até mesmo o Joel Schumacher, né, que foi um diretor muito apedrejado em vida e com o qual ela trabalhou em duas ocasiões, uma rendendo talvez o pior filme da carreira dela que foi Reféns, até sobre e ela falava, né, coisas positivas, né, em relação à amizade que eles tiveram, né, com o Batman Eternamente, e foi essa amizade, inclusive, que a fez também embarcar muitos anos depois em Reféns. Então, acho que é muito. Acho que excetuando aqueles casos em que ela precisa trabalhar em um filme por contrato, como foi no caso daquele remake de Intocáveis, né? Acho que Amigos para Sempre. Acho que com exceção dessas ocasiões que ela precisa, ela, enfim, tem uma obrigação ali para estar no filme, eu acho que ela sempre é capaz de estabelecer essas conexões profundas com os diretores com os quais ela trabalha. E olha que ela tem um ritmo de trabalho muito acelerado, né? Tem anos que a gente assiste a 4 projetos com ela. Mesmo em pandemia, assim, eu fiquei impressionado com como uma coisa ainda girava, assim, como ainda tinha novidade, assim. Uhum. E com os atores também, assim, acho que o caso do Reféns tem a coisa de, acho que ela me lembro de ter visto na época ela falar de querer trabalhar com o Nicolas Cage, Uhum. ela tem muito isso, assim, de se jogar nesses projetos, por essas experiências que ela vinha ter. Claro que tem isso que você falou de porque acabam sendo projetos que trazem algum retorno financeiro para ela e que ela pode ter munição para fazer outras coisas, né? E acho que o Reféns na época também tinha um negócio acho que era um serviço de locação que eles iam lançar simultaneamente no cinema e era um serviço de locação VOD novo que eles estavam lançando com esse filme, e aí, tipo, então acho que tem muito isso, né? Exatamente. E acho que eu tô curioso, né? Porque até mesmo nesses. Eu estava lembrando, né? De um filme também que ela trabalhou meio que forçada por contrato, provavelmente foi com os Weinstein, que foi A Isca Perfeita, que é Sim. um filme que com certeza ela não toparia fazer assim, numa solução comum, ou num contexto assim, comum. Acho que ela não aceitaria aquele roteiro, né? Mas acho interessante que mesmo nesses projetos ela também não faz as coisas no automático, né? Ela consegue ser extremamente sensual no filme e também teve a questão dela trabalhar o russo, né? Inclusive é um sonho dela. Eu lembro que eu vi uma entrevista que ela disse que era o sonho dela protagonizar uma versão de Guerra e Paz em russo. Que é o romance preferido dela, né? Ela até sabe falar russo, né? Mas não é uma expert no idioma, mas que ela tem esse sonho. E acho que assim, quando ela atinge 60 anos e inevitavelmente acontecer uma certa limitação de papéis, eu acho que a gente vai se deparar aí com um outro momento bem surpreendente na carreira dela. Bom, mas então vamos concluir por aqui. Então essa conversa introdutória, acho que deu um pouquinho mais do tempo previsto, mas a gente retorna com um vídeo que a gente vai se dedicar a conversar a respeito de Moulin Rouge. Vai ser o primeiro filme da extensa filmografia da Nicole Kidman que a gente vai conversar. Vanderlei, muito obrigado por ter topado. Obrigado. E até Obrigado, a Marcelo. próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau.